Agradeço à sociedade pelo convite e é um prazer estar falando aqui sobre imunologia, que eu sou um pneumo apaixonado por imuno. E imunologia é uma coisa que entrou muito agora na asma e está entrando de cabeça na DPOC. Aliás, está entrando em tudo quanto é lugar, porque a gente está na era dos endótipos, né? E cada vez mais a imuno vai aparecendo. Aqui os meus conflitos. E hoje, então, aproveitando a parte da imunologia, eu vou explorar bastante e falar um pouco também sobre o tezepelumab, que ele é uma medicação que acaba atuando diretamente nessa parte imunológica. Então, vamos entender um pouquinho da asma. A asma lá no comecinho era só os sintomas do paciente e tratava como dava. Depois apareceu a parte fisiológica, uma era de diagnóstico, e que foi a partir da década de 70, 90, que começou no mundo estudar a parte imunológica da doença, porém a gente estava na era da beta-metasona aqui, né? Nessa época, acho que o Dr. Jairo, o Dr. Rodney, eu estava nascendo nessa época aqui, então o que eu escuto e que eu atendo de pacientes é o que eles falam o seguinte: estava com asma, era aquela injeção que me davam uma por mês e controlava que era uma beleza. Falei, mas só um mês? É, só um mês. Hoje está todo mundo com osteoporose, catarata, com aquele monte de coisa. Então o mundo começou a estudar imunobiológico e aqui no Brasil, sempre um pouquinho mais atrás, a gente demorou um pouquinho, mas a gente entrou nessa época. E agora a gente está vivendo a época do fenótipo, do endótipo e do epitélio. Mas o que é isso? Tá, vamos desmistificar. Então, a primeira coisa que a gente olha isso aqui e fala: caramba, é terrível. E é mesmo. Por quê? É uma sopa de letrinha com um monte de célula, com um monte de efetor, mas não é tão terrível assim. Depois que a gente começa a entender um pouquinho, a gente vê que não é um negócio do outro mundo. Então, ó, por exemplo, quem que aprendeu que na histologia, na faculdade, que a gente tinha o epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliados, com células caliciformes. Isso daí a professora fazia a gente decorar na faculdade. E é uma coisa que eu não esqueci até hoje. E a gente tem esse epitélio, só que a gente não via função tão evidente como a gente vê hoje. Qual é a função do epitélio? Nossa, é fundamental. Porque a partir do epitélio, o epitélio ele serve de barreira de proteção. Quando ele é estimulado, a gente tem essas células aqui, as células cilíndricas, ciliadas, as células caliciformes, as células TUFs e tem as células que formam a componente da membrana basal. Quando esse epitélio ele é estimulado, seja por bactéria, por vírus, por cigarro, fumaça, por qualquer estímulo, o epitélio ele é provocado e ele vai produzir essas substâncias aqui, que é o TSLP, que é a linfopoetina estromal tímica. Melhor entender como TSLP. Aí, a interleucina 33 e interleucina 25. Esse conjunto aqui é chamado de alarmina. Alarmina a gente lembra do quê? De alarme. É onde começa tudo. E aí a gente pode ter vários tipos de reação. Pode ser uma reação tipo 1, a reação inflamatória tipo 1, ela vai se originar basicamente da célula dendrítica, e o principal estimulante dele é esse linfócito, é a célula linfóide inata 1, reação tipo 1, que vai produzir o quê? Interferon gama, TNF-alfa, que vai fazer o quê? A estimulação, recrutamento de neutrófilos, basicamente. Tem mais um monte de coisa, mas o mais importante é isso. Então, essa aqui é tipo 1. A tipo 2, a partir do TSLP, da interleucina 33 e da 25, vai estimular a célula linfóide inata tipo 2.
E essa célula, ela vai produzir interleucina 13. Essa interleucina 13 está relacionada diretamente à hiperreatividade de vias aéreas ou hiperresponsividade, como queiram. A produção de interleucina 5, que vai estimular o eosinófilo, que é hoje a célula, podemos dizer, mais estudada da cadeia imunológica. E, estimulando esse eosinófilo, a gente vai ter uma reação eosinofílica. Aí, ela também vai produzir a interleucina 13, não para estimular o músculo liso, mas para estimular a célula caliciforme a formar muco e produzir o quê? Os plugs de muco, tampão mucoso. Por outro lado, a gente vai ter o TSLP, a interleucina 33, a interleucina 25, estimulando não só a célula dendrítica, mas também a célula T-Naive. Essa célula T, ela vai se diferenciar em células TH2, que vai produzir mais interleucina 5, que vai estimular o eosinófilo, e também interleucina 4 e interleucina 13. Além disso, essas alarminas, elas vão estimular o basófilo. E o basófilo produz muita interleucina 13. Aí, a interleucina 13, ela é responsável pela hiperresponsividade de vias aéreas. Então, por aqui, a gente já tem a hiperresponsividade de vias aéreas, uma inflamação eosinofílica e a produção de muco. Está faltando o quê? Só a reação alérgica. E a reação alérgica, ela decorre da onde? O basófilo, estimulado pelas alarminas, ele vai produzir interleucina 4 e a interleucina 13, que vai estimular o linfócito B a produzir IgE. Pronto, fechamos, completamos agora toda a reação da asma. Já falamos de alergia, já falamos do eosinófilo e da TH1. Mas ainda tem mais um pouquinho. Essa IgE vai se ligar aos mastócitos e os mastócitos vão liberar histamina e leucotrieno, que é os inibidores de leucotrienos, é um dos remédios que a gente usa no tratamento da asma, né? Então aqui a gente tem uma visão geral da coisa. Só que ainda tem mais uma coisinha. O TSLP, ele também vai estimular a produção de fibroblastos e também de colágeno, fazendo uma fibrose na região submucosa, causando o estreitamento do lúmen do brônquio. E com isso, é uma das coisas que levam ao remodelamento. E o tão temido remodelamento, né? Quando a gente fala de remodelamento, dá até um arrepio na espinha, porque é aquele paciente que a gente não consegue tratar, assim, a gente trata, faz tanto, acha que está fazendo tanta coisa e ele não responde muito bem. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar mesmo, evitar o remodelamento. E também tem um outro tipo 3, e com L17 e L22, que até hoje, assim, tem a importância na asma, mas não é, assim, uma coisa tão importante quanto é o perfil eosinofílico, o perfil alérgico, o perfil da hiperresponsividade com os plugs de secreção e o TH1. Bom, difícil? É. Mas não é tão difícil assim. Dá para a gente entender melhor. Vamos simplificar, então. Aí a gente tem essas alarminas, resumindo tudo. A gente tem o TSLP, interleucina 25 e interleucina 33. O que eles vão fazer? Eles vão estimular a produção de IgE através da interleucina 4, o feno e a hiperresponsividade de vias aéreas através da interleucina 13 e a estimulação de linfócitos através da interleucina 5. Também através dos mastócitos, a hiperresponsividade de vias aéreas. Então, tudo isso daqui, ó, tudo aquilo que eu fiquei, acho que uns 5, 10 minutos falando, o resumo é isso. Ó, guardando isso daqui, a gente entende praticamente tudo sobre o mecanismo imunológico da asma. E agora a gente vai ver aonde que a gente vai atuar. Só que essas alarminas, na presença desses fatores,
elas vão causar ativação celular. Tá. No pulmão e trato respiratório superior, eles são responsáveis basicamente por asma, rinocinusite crônica e rinoconjuntivite alérgica. Só que eles vão. Esse conjunto aqui vai ativar uma série de doenças, seja na pele, seja em câncer, tipo leucemia e medula óssea, câncer de pele, sistema nervoso central, está relacionado com Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, obesidade, esofagite, alergia alimentar, principalmente por castanhas, nozes. E infecção por eumintos também está relacionado. Então é o seguinte, o pulmão é uma pequena parte do que essas alarminas fazem. Aqui para nós, como pneumologistas, é o que interessa hoje. Mas lembrar que elas atuam de uma maneira global. Então, a gente pode ter muitos medicamentos que vão ser associados para essas doenças aqui. E, falando especificamente, a gente usa imunobiológico para todo tipo de asma? Não. A gente usa para asma grave. Tá? Então, quando a gente fala de asma grave, a gente sabe que a incidência é entre 4% e 10% dos pacientes com asma. E está associado a quê? Exacerbação recorrente com hospitalização, que leva a uma pior qualidade de vida, uso de corticoide contínuo, que é uma das coisas que deixa a gente assim muito preocupado. E se tem exacerbação frequente e hospitalização, aumenta o risco de morte e um impacto social, econômico aí terrível, principalmente social. E hoje, o que chama atenção? Isso daqui é a mesma coisa que eu falei ali agora, só que o que chama atenção para a gente é o seguinte, ó. Olhe os marcadores, aqui a gente tem do tipo 1, o T2 baixo, que é Pulse granulocítico, é que não tem o eosinófilo ali no meio, praticamente. Alérgico, que tem a produção de IgE, e o eosinofílico. Quais são os marcadores vindo do tipo 1 para o tipo 2? O TSLP está em todos, porque tem membrana basal em todos, tem membrana, tem epitélio, toda a árvore respiratória. A gente tem o IgE na parte alérgica, e aqui a gente pode entrar com o omalizumab, é a indicação precisa dele, do omalizumab. O eosinofílico e o padrão eosinofílico, que a gente tem o TSLP, que é o tezepelumab, que vai inibir o TSLP. A gente tem o IL-5, IL-5R, que é o mepolizumab e o benralizumab. E a interleucina 4R, que é o dupilumab. Então, a gente tem bastante opções para tratamento de pacientes asmáticos graves. E a resposta e a elegibilidade vai depender do quê? Primeiro, do fenótipo. Quem vai responder melhor a quê? Eu acho que é a pergunta de $1 milhão. A primeira coisa é saber, ele tem inflamação tipo 1, tipo 2. Tipo 2, tá? Ele tem eosinófilo no sangue, no escarro, ele tem feno, a gente consegue medir o feno dele? Ele tem asma desencadeada por alérgenos? Ele tem um teste? Ele tem RAST? Ele tem um teste cutâneo de leitura imediata? O que o paciente tem? Quantificou isso, a gente passa para elegibilidade, tá? Aí a gente tem uma gama de opção, anti-GE, anti-L5 e L5R, anti-L4, anti-TSLP. E o que vai dizer para a gente, o que cada um vai responder melhor ou não? Os trabalhos dizem o seguinte, anti-GE, omalizumab, eosinófilo no sangue maior que 260, responde melhor do que inferior a esse número. Um feno maior que 20? Também. Sintomas provocados por alérgenos e asma iniciada na infância. Só que isso são estudos. A vida real responde mesmo. Só que a gente não. Cada pessoa vai ser individualizado. O que funciona para mim não vai funcionar para você. Às vezes eu pego o mesmo paciente com o mesmo perfil, um responde, outro não. Então aí já entra a clínica.
O IL-5 é eosinófilos elevados, exacerbações, asma na fase adulta. A asma na fase adulta é uma asma grave. Ó, a gente está falando só de asma grave, tá? Não estamos deixando. Vamos deixar de lado a asma leve, leve e moderada. Aqui só entra grave. A asma grave iniciada na fase adulta, ela tende a ser um pouquinho mais difícil de controlar do que a iniciada na infância. Polipose nasal. O anti-IL-4 também tem bastante trabalhos com polipose nasal, com esses mesmos critérios, e o anti-SLP também tem trabalhos pegando todos esses critérios. Aí o epitélio faz o quê? Ele vai desencadear a inflamação das vias aéreas e levando ao remodelamento, se não tratado o paciente corretamente, no decorrer dos anos, tá? Que é a nossa grande preocupação. Paciente remodelado realmente é complicado. O Registro Internacional de Asma Grave tem mais de 5.000 pacientes. A maioria é americano, é dos Estados Unidos, e indivíduos europeus, tá? E é o maior banco de dados que a gente tem aí de asma, e é disponível, é só acessar essa bibliografia aqui, que a gente tem acesso a um monte de informação. E uma das coisas que ficou assim bem legais da gente guardar é que quase 60% desses pacientes com asma grave, eles apresentavam mais que dois ou mais biomarcadores elevados. Por exemplo, no grupo que tinha eosinófilo maior que 300, mais de 50% também tinham feno elevado e IgE alta. No grupo que tinha uma IgE alta, 59% dos pacientes tinham eosinófilo alto e feno elevado também. E 58% dos pacientes que tinham o feno maior que 25, também tinham IgE alta e eosinófilo elevado. Aí eu lembro o seguinte, a minha orientadora do doutorado, ela sempre fala, a imunologia ela não ocorre em compartimento, ela ocorre simultaneamente. Então você vai se deparar com muita gente que tem simultaneamente vários mecanismos de ação para uma determinada doença. E na asma, ela não é diferente. Ocorre simultaneamente várias reações inflamatórias, mas há o predomínio de uma determinada reação. Então a gente lembra que os pacientes, as coisas acontecem simultaneamente. E o que a gente consegue ver aqui a respeito da TSLP? Que vários poluentes, fumaça, alérgenos, eles vão ativar a TSLP. Isso aqui vai combinar com o quê? Aumento de L4, IgE, inflamação. Aumento de L13, feno. Aumento de L5, ativação do eosinófilo, inflamação eosinofílica, plug mucoso, hiperresponsividade de vias aéreas com mastócitos elevados. E se a gente bloquear o TSLP? Vai, obviamente, diminuir várias vias ao mesmo tempo e diminuindo os sintomas atópicos, melhorando a função pulmonar, diminuindo a exacerbação e diminuindo os sintomas diários, que é o que a gente quer. Os estudos que foram feitos com o tezepelumab mostraram exatamente isso. O Navigator, ele foi um estudo feito com 52 semanas, com um grupo que usou o tezepelumab e um grupo controle. E ao longo de 52 semanas, a gente consegue observar uma diferença de IL-5, de quantidade de IL-5, que começou aqui na quarta semana e se estendeu até a semana 52. Semelhante ao que aconteceu com a IL-13. Baixou e se manteve. Então, conseguimos baixar duas importantes citocinas na asma grave. E o tezepelumab, ele também, nesse mesmo estudo, o grupo que estava usando o tezepelumab teve uma menor contagem de eosinófilo no sangue, menor feno
e menor IgE sérica total, que se manteve ao longo das 52 semanas. Notando que, a partir da quarta semana, o feno, a IL-5, a IL-13 e o eosinófilo, eles baixaram. A IgE já foi mais lentamente, mas ela baixou e de modo significativo. E se manteve, né? Esse estudo Cascade, ele é um estudo legal, porque eles pegaram 51 pacientes que estavam no grupo placebo, 48 no grupo TESPER, acompanharam por 28 semanas e foram fazer biópsia através de broncoscopia antes de receber o medicamento e após o término do estudo. E foram comparar essa mucosa do paciente que foi submetida à broncoscopia em vários aspectos. E um deles é o seguinte: o eosinófilo, ele diminuiu bastante, ó, 89% em relação ao basal, e na mucosa não havia diminuição de neutrófilos, nem células TCD3, nem células CD4. Ou seja, não interfere na defesa, no sistema imunológico de defesa contra vírus, bactérias em geral. Então, aqui, a gente conseguiu ver a redução do eosinófilo nesse estudo. Também teve a queda da hiperresponsividade de vias aéreas. Como que eles fizeram essa medição? Eles faziam a indução, a broncoprovocação com... Eles não... A gente costuma usar metacolina, mas eles usaram manitol. E chegaram na PD15, que é o que abaixa, é a concentração que faz abaixar em 15% o VF1. E na análise pós-ROC, eles não associaram a hiperresponsividade com níveis de eosinófilo no sangue, nem com eosinófilo na mucosa e nem com feno. Então, eles sugerem um mecanismo independente de hiperresponsividade de vias aéreas, possivelmente ligado aos mastócitos, IL-13 ou algum outro assim. Esse estudo também, ele fez, já que a gente falou bastante de tomografia, que é um negócio interessantíssimo para nós, foi feito um protocolo para se localizar e quantificar os plugs mucosos, os plugs de muco. E qual era o critério? Era onde tivesse uma via aérea que tivesse um tampão e tivesse ar depois passando antes e depois. E eles pegaram no começo e no fim do estudo. E conseguiram ver uma redução significativa desse score. Eles foram medindo isso daqui por um score. Esse score tinha uma série de critérios e, através desses critérios, que foram desenvolvidos por radiologistas, eles conseguiram ver que houve uma queda bem significativa do começo ao fim do estudo na relação de plugs mucosos. E a gente sabe que os plugs mucosos, eles não baixam assim rapidamente, em 28 semanas. Eles levam anos ali, persistindo nas vias aéreas. Os trabalhos dizem que, em média, 2 a 3 anos, a literatura, né? Então, foi um achado bem importante. Bom, reduziu o feno, reduziu o eosinófilo, reduziu o IL-5, reduziu o IL-13. Legal. Mas isso refletiu a exacerbação? Sim. O Pathway, ele foi um estudo que foi assim para acertarem a dose do tezepelumab. Então, tinham vários grupos e o grupo que estava usando a dose de 210 miligramas foi o que se saiu melhor nesse estudo. Por isso, a dose ficou em 210, simplificando bem o estudo, né? Para não tomar tempo. E o Pathway, nessa dose de 210, teve 71% de menos exacerbação em relação ao placebo, e o Navigator, que é esse duplo cego controle com o uso de tezepelumab e placebo de 52 semanas, teve redução de 56%. Então, comprovou-se aqui que reduz exacerbação, ao mesmo tempo que reduz o eosinófilo sanguíneo, reduziu o feno e reduziu o stato alérgico, independente se a IgE perene era negativa ou era positiva.
reduziu a exacerbação também, independentemente do gatilho. Qual era o gatilho? Exercício, mudança climática, poluição do ar, infecção viral, alergia o ano inteiro, cigarro, cheiro forte, limpeza. Comprova que melhorou, melhorou a taxa de exacerbação. E a função pulmonar? A função pulmonar também, ela teve uma melhora a partir da semana 2 e manteve-se relativamente estável até o final do estudo, que foram 52 semanas, com uma média de 70%. Então, diminuiu a exacerbação, melhorou a função pulmonar. Pô, legal, né? Mas isso daqui melhorou, mas aí melhora a qualidade de vida? Melhora também. Todos os questionários utilizados mostraram que houve uma melhora em relação à sintomatologia durante as 52 semanas estudadas. Tá, reduziu a hospitalização, já que reduziu a exacerbação, aumentou o VF1, reduziu os marcadores. Isso se refletiu na hospitalização? Sim. No Pathway, na dose que é usada hoje, teve 86% de redução. E no Navigator, 85%, que é uma taxa assim muito boa. Se o paciente tinha 3, ele passou a ter 1 e pouco, se tinha teve uma ou nenhuma, já é uma coisa muito boa. A exacerbação para a gente é outro temor, né? Falar em asma grave, exacerbada, e falar para a gente também de remodelamento são coisas que treme a espinha. Então, são coisas que a gente quer tirar. E quais são os perfis que foram estudados no tezepelumab? Asma alérgica eosinofílica é aquele paciente que tem o IgE alto, que tem um RAST positivo, que tem eosinófilo alto. Tá? Responde muito bem. E a gente já sabe todos os resultados que já foram apresentados ali. O paciente que tem asma grave com polipose nasal. Eu tenho recebido muitos pacientes de otorrino. E os otorrinos, eles mandam no WhatsApp muitas vezes assim: não aguento mais operar polipose. Faça alguma coisa. Tem alguma coisa para se fazer? E tem. Por exemplo, o Antônio, 45 anos, tinha polipose nasal, com asma no início da idade adulta, polipose nasal, várias exacerbações, com cursos de corticoide, usando corticoide laba-lama, corticoide intranasal contínuo. Tinha um eosinófilo de 450, um feno de 40 e IgE baixa de 30. VF1, 68% do predito e pontuação do SNOT 22 de 50 pontos. Esse SNOT 22 é um questionário bem grandinho que os otorrinos usam para avaliar a polipose e para avaliar também sinais e sintomas que os pacientes apresentam que têm rinocinusite crônica. O diagnóstico dele foi de asma eosinofílica não alérgica com polipose nasal, que o Navigator teve. O Navigator foi aquele estudo de 52 semanas. E um braço do Navigator, uma parte dessa população, tinha polipose nasal. E aí eles tinham polipose nasal, sensibilidade à aspirina, a tríade de Santer, que é a asma mais a polipose nasal, sensibilidade à aspirina, rinite, sinusite, refluxo e dermatite atópica. O Navigator, ele mostrou que houve uma taxa de exacerbação de asma independentemente das comorbidades. E que quando estava associada à polipose nasal, essa taxa foi bem importante, juntamente com a aspirina. Já mostrou para a gente que deu um indício de que funciona na polipose nasal. A taxa de exacerbação em pacientes com polipose nasal, então, baixou para 85 e o SNOT baixou 10 pontos. Isso é muito bom. Nos resultados combinados do Pathway do Navigator em pacientes com asma e polipose, houve uma redução também da exacerbação, independentemente se a asma era alérgica ou não de início tardio, eosinofílica ou não de início tardio. Então, atuou em vários tipos de asma, alérgica e eosinofílica também, junto com a polipose nasal, né? Em pacientes com comorbidades também teve aumento do VF1, a comorbidade principal estudada foi a polipose nasal, e melhorou a qualidade de vida.
Então, melhorou a exacerbação, função pulmonar, polipose nasal e, principalmente, o que é mais legal de ouvir dos pacientes, tá? Que ele está ouvindo melhor, que ele está falando melhor, que ele está dormindo melhor. Eu tenho um amigão meu que ele tem 43 anos, ele já operou 3 vezes de polipose nasal. E ele tem asma. Ele tem asma, é uma asma grave. Ele estava usando labalama mais beclometasona por fora, associado para poder controlar a asma usando antialérgicos. Já tinha feito 3 cirurgias. Eu entrei com um tezepelumab para ele em dezembro. Aí eu conversei com ele agora em março e ele melhorou muito. Ele falou que a melhor coisa que foi, né, a melhor coisa que ele sentiu, além de estar ouvindo, de estar falando, de parar de tomar antibiótico, parar de infeccionar, foi a mulher dele não mandar ele mais para a sala. Ele parou de roncar, pelo menos diminuiu. Isso daí já é uma coisa que atrapalha muito. Felicidade conjugal, muito importante. A asma com obstrução ao fluxo aéreo também demonstrou resultados muito bons. Por exemplo, esse paciente com asma grave que foi ex-tabagista. Ele fumou por 30 anos maço, tem eosinófilo e tem IgE. E a reversibilidade pós-BD do VF1 de 5%. Esses pacientes tiveram melhora de 74% da redução das exacerbações e de até 400 ml no final do estudo Navigator, de 52 semanas. Então, é uma luz muito boa. Essa daqui é uma paciente que eu acompanho desde 2016. Ela é fisioterapeuta respiratória, é uma pessoa assim extremamente antenada, extremamente inteligente. Só que ela teve ela tem, né, asma desde infância, dermatite atópica, rinite alérgica, esofagite eosinofílica, fez até biópsia que confirmou isso. Várias internações, incluindo 2 em UTI. Só que ela nunca chegou a ser entubada, a VNI salvou. Ela chegou para mim usando prednisona 20 mg dia, montelukast à noite, bilastina de manhã, salmeterol com fluticasona 50-500 de manhã e à noite, tiotrópio, beclometasona spray 400 de manhã e 400 à noite, mais um monte de salbutamol. Ela tinha saído de uma exacerbação quando ela chegou para mim. Ela já tinha usado 60 miligramas, depois 40 e estava com 20. Isso daí 30 dias depois de uma exacerbação, que foi a penúltima vez que ela tinha ido para a UTI. Ela nunca teve um eosinófilo, nunca teve eosinofilia, sempre foi nessa faixa aqui de 47, 0,9, 0,5, 0,3. IgE total dela era 4, 5. Nunca conseguimos pegar. O RAST dela negativo, só que o teste cutâneo positivo para ácaro. Aí eu pedi ajuda para uma amiga alergologista. Eu falei, ó, a gente precisa dar uma ajuda para essa menina, porque ela é fisioterapeuta da Unimed, ela mais faltava do que trabalhava. Tava todo mundo angustiado, o marido dela angustiado, a filha angustiada, mãe, pai, e ela morrendo de medo. Aí, conversando com a alergologista, a gente solicitou o Tespre, o Tezepelumab, em fevereiro de 2024. Aí já estava aprovado com aqueles 3 critérios, né? Que é ou RAST positivo, ou IgE positivo, ou eosinofilia. Aí, aí a gente conseguiu, foi negado pelo convênio, que é onde ela trabalha, né? E a gente conseguiu via SUS. E desde então, aí a gente pediu em fevereiro, ela começou a usar em junho, e a partir de junho ela começou com uma melhora progressiva e lenta. Eu comecei a tirar o corticoide dela em setembro, terminei em novembro, quase dezembro, para fazer bem lento, porque ela tinha exames de cortisol matinal alterados, então eu fui bem devagar no negócio.
Em dezembro, eu consegui tirar a bilastina e o montelukast agora em fevereiro. Em novembro, conseguimos tirar a beclometasona. Em janeiro, suspendemos o tiotrópio e consegui trocar o salmeterol fluticasona para vilanterol com fluticasona. Ela faz taxupra com formoterol, então nenhuma apresentação de formoterol ela nunca pôde usar. Em março, mas funcionou assim perfeitamente por causa dela. Aí ela me volta agora na segunda-feira. Aí foi o meu... Eu fiquei feliz e fiquei com medo ao mesmo tempo. Perguntei para ela, como é que você está? Ela falou assim, olha, eu estou usando o tezepelumab e estou usando de vez em quando eu lembro, o vilanterol com fluticasona. Falei, nossa, isso é muito bom por um lado, mas a primeira mudança de tempo, a primeira crise que essa menina tiver, você vai para UTI. Eu falei, não, vamos ser prudente. Eu falei para ela, lembra de usar o vilanterol com fluticasona? Aí ela falou assim para mim, mas eu tô correndo, eu tô fazendo atividade física, eu tô correndo 12K, dia sim, dia não. Eu falei, 12 km? É, 12 km. Sem falta de ar, sem falta de ar. Eu falei, tá, mas não para o salmeterol, ou o vilanterol com fluticasona, porque daqui a pouco vem a mudança de tempo, e essa alteração climática é onde a gente vê que todo asmático faz crise. E é esse meu medo. Ela já foi para UTI, já ficou internado um monte de vezes, então... O corticoide inalatório com LABA é mais por medo mesmo. Eu até queria ouvir a opinião de vocês depois, se vocês manteriam ou vocês deixariam ela usar só quando precisasse. As espirometrias dela, a primeira vez que ela foi lá, eu demorei acho que uns 6 meses para conseguir fazer uma espirometria. E essa espirometria dela nunca veio alteração importante. Só o VF1, aqui o tifenol um pouquinho alterado. Depois que começou a usar o tezepelumab, nunca mais diminuiu. E essa daqui é a mais nova dela dessa semana, normal. E inclusive a esofagite eosinofílica dela sumiu. Ela fez uma endoscopia 2 semanas atrás e sem sinais. Então, aqui a gente vê o seguinte: o tezepelumab, porque o TSLP está em todas as partes do sistema imunológico da asma, praticamente, a gente vê que o tezepelumab ele vai atuar tanto na asma alérgica eosinofílica, na asma eosinofílica, e a gente consegue também pegar aqueles pacientes que são TH1. Porque essa paciente aqui, ela é alérgica, porque ela tem o RAS positivo, mas ela sempre teve característica muito de TH1. E também em comorbidades, tipo polipose. Então, resumindo, melhorou a função pulmonar, diminuiu a exacerbação, diminui o eosinófilo, diminui feno, e ele é muito bem tolerado. Tá? Os estudos mostram um índice de efeito adverso semelhante ao placebo, e e o que eu observo hoje dos pacientes que eu tenho usando, que são acho que 7 ou 8, nenhum teve assim nenhuma reação importante, grave até agora. Tomara que não tenha, tá? Fácil de aplicar. Aqui, os eventos adversos, nada diferente do placebo. E para quem quiser alguma informação a mais sobre o que tudo que a gente falou aqui está resumido. Está resumido aqui nesse slide aqui na DUT, quais são os critérios que a gente usa e a bula. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição.